Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Que saudade! Vocês sabiam que Deus sempre quis que o mundo soubesse o quanto Ele amava a humanidade? Ele queria também que as pessoas aprendessem a fazer o bem. Foi então que Ele teve uma ideia genial. Ele resolveu enviar o seu filho, o Filho de Deus, que já morava com ele muito antes da fundação do mundo. Deus resolveu enviar o seu Filho, Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Jesus veio à Terra para falar do amor de Deus. E ele falava a todas as pessoas. Ele fez muitos amigos. Ele falava, ele sempre dizia: amem uns aos outros, amem ao próximo como a ti mesmo, perdoem para que sejam perdoados. Ele fez muitos amigos, ele curou o corpo e a alma das pessoas. Jesus tinha alguns amigos em especial, na verdade, 12 homens que ele escolheu para andar com ele. Eles eram chamados os discípulos de Jesus. Esses homens sempre estavam junto com Jesus. Aonde Jesus ia, eles iam também. Eles sempre prestavam muita atenção e escutavam tudo que Jesus dizia, para que um dia eles pudessem levar essa mensagem adiante. Mas, infelizmente, Jesus não tinha só amigos. Jesus tinha também inimigos. E esses inimigos queriam o mal de Jesus. Eles não gostavam de Jesus, que Jesus falasse sobre o amor de Deus. Na verdade, eles queriam mesmo era cortar o barato de Jesus. Eles não queriam que Jesus falasse do amor de Deus. Eles não acreditavam em Jesus. E eles ficavam, inclusive, pensando em pretextos para poder destruir a palavra do Senhor. Eles pensavam até mesmo em prender Jesus, em matar Jesus. Vocês acreditam? Mas, vamos pensar, vocês acham que é possível algumas pessoas matarem Jesus? Matar o Filho de Deus? Isso não seria possível, de maneira nenhuma. Apesar, só seria possível se isso fosse um plano de Deus. Só seria possível se o próprio Jesus se entregasse por amor a todos. E Jesus, ele sabia que ele devia fazer isso. Ele sabia que essa era a sua missão, que para isso que o Pai o tinha enviado. Então, em um dia, Jesus foi a um jardim chamado Getsemane, um jardim que ele sempre ia. E chegando lá, ele reclinou ele se ajoelhou em uma pedra, dobrou os seus joelhos e começou a orar a Deus, porque ele estava com seu coração muito entristecido, ele estava muito triste. E o que a gente faz, crianças, quando a gente está triste, quando nós estamos com o nosso coração angustiado? Nós falamos com Deus. Foi isso que Jesus fez. Então, Jesus disse a Deus: Senhor, se possível, passe de mim essa hora da morte, mas que de maneira alguma seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Foi então que de repente apareceram os inimigos de Jesus. Eles apareceram e eles queriam prender Jesus. Foi então que Jesus se entregou e foi com eles, com os seus inimigos. Só que eles levaram para a prisão. E chegando lá na prisão, gente, os inimigos de Jesus judiaram demais de Jesus. Eles bateram, eles cuspiram, eles machucaram Jesus, eles trataram Jesus mal.
Eles machucaram, feriram o corpo de Jesus de todas as maneiras. Colocaram uma coroa de espinho sobre ele. E nessa hora, depois de tanto terem judiado, eles colocaram Jesus numa cruz. Eles prenderam os braços, as mãos de Jesus e os pés de Jesus em uma cruz, com pregos. Bateram pregos nas mãos e nos pés de Jesus. E Jesus ficou lá, pendurado em sofrimento, com grande sofrimento, passando muita dor. Mas o plano de Deus ainda estava por se cumprir. Quando Jesus já estava com muita sede, em muito sofrimento, então ele orou ao Pai, ele suspirou e disse: Senhor, entrego a minha vida em suas mãos. Neste momento, teve uma tempestade, o céu escureceu, teve uma tempestade, houve trovões. Então, Jesus morreu. Então, Jesus ficou lá na cruz, até que um amigo de Jesus pediu para que tirassem o corpo de Jesus da cruz e que o levassem para um sepulcro, para um túmulo, para que pudessem colocar Jesus. Então, quando Jesus desceu da cruz, o corpo de Jesus foi envolvido em tecidos para que ele fosse sepultado, porque Jesus estava morto. Seus amigos choraram, ficaram muito tristes. Então aconteceu o sepultamento de Jesus. Ele foi colocado naquele túmulo e lá ele ficou. Só que os inimigos de Jesus, quando viram aquilo, eles pensaram: nossa, realmente ele era o Filho de Deus. Toda aquela tempestade, o céu escureceu e toda a terra percebeu que ele era o Filho de Deus. Esses homens tiveram medo e saíram correndo, foram embora. Jesus ficou lá no túmulo e nisso se passaram 3 dias. Até que Jesus não tinha só amigos, Jesus tinha também algumas amigas. Então as suas amigas foram até o túmulo de Jesus. E chegando lá, elas começaram a chorar e derramaram as suas lágrimas na frente do túmulo de Jesus, porque elas estavam muito tristes, muito chorosas. Elas amavam demais a Jesus e não tinham mais. Jesus, o Filho de Deus, tinha morrido. Isso era muito triste. Quando de repente Deus, lá dos altos céus, ouviu e viu as suas filhas ali chorando também pela morte de Jesus. Então ele mandou um anjo lindo, reluzente, brilhante, que ficou ali perto do túmulo de Jesus e disse: mulheres, por que choram? Jesus já não está mais aqui. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou. Ele não está mais. Vejam só, o túmulo está vazio. E elas olharam e viram o túmulo vazio. Então, o anjo disse: Jesus está vivo. Jesus está vivo. O Filho de Deus ressuscitou. Então, o anjo foi embora e as amigas de Jesus também. Elas foram correndo, contar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. E elas contaram felizes. Mas vocês acreditam que alguns não acreditaram? Uns acreditaram, outros duvidaram. Enfim, eles não tinham certeza se Jesus de fato havia ressuscitado. Foi quando Jesus apareceu para os seus discípulos,
ressuscitado, e mostrou a eles as mãos furadas pelos pregos, os pés furados pelos pregos. E eles puderam sentir Jesus, que Jesus estava vivo ali entre eles, junto com todos eles. Então, os discípulos ficaram muito, mas muito felizes com tudo aquilo, porque Jesus havia ressuscitado. Então, crianças, é muito importante que a gente saiba que neste dia que comemoramos hoje, a Páscoa, mais do que ovos de Páscoa e chocolate, que é muito gostoso e a gente gosta muito, o mais importante dessa data é lembrar que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Porque depois que Jesus apareceu para os apóstolos e para algumas pessoas, ele subiu aos céus e voltou a morar com o seu Pai, com Deus, lá nos céus. Lembra? Aonde ele morava antes da fundação do mundo. E ele está lá. E um dia ele prometeu que virá nos buscar. Por isso, ele não está morto. Ele não está morto. Ele não está mais em uma cruz. Ele não está mais no túmulo. Jesus está vivo no céu com Deus. E isso nos traz muita esperança, nos traz muita alegria. Vocês não acham, pessoal? Vocês não ficam felizes? Jesus está vivo! Que maravilha! Glória a Deus, crianças! Ótima Páscoa para vocês! Um grande beijo! Até mais, a gente se vê! Tchau, tchau!